E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, mais um NFcast aqui para vocês. E hoje vamos falar de um assunto sério, um assunto que aflige muito as famílias aqui desse mundo que nós vivemos, né? E nós estamos aqui para trazer esse tema à tona, que é, né, a eficácia do Evangelho na ajuda dos dependentes químicos, né? E nós estamos aqui com uma pessoa muito importante que vai trazer com propriedade nessa entrevista de hoje, nesse bate-papo de hoje que a gente vai falar hoje aqui com vocês, que é o pastor Silvio Martinez, né? Que está aqui, ele tem uma propriedade bastante para falar isso, né? E eu queria agradecer ter aceito o convite, pastor. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E pode falar um pouquinho do senhor, contar para o pessoal quem é o senhor, falar um pouquinho da história do senhor com relação a isso. Fique à vontade. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? E que a graça e a paz do Senhor seja com todos, né? É uma alegria estar aqui partilhando, né, um breve testemunho, né, do que Deus fez na minha vida, né, na transformação de vida. E eu fui dependente químico mesmo, fui no fundo do poço, usei todos os tipos de droga, né? E o meu fundo de poço foi crack. E aí foi uma luta tremenda para poder sair deste mal. Mas este mal, né, por 2 vezes eu fui internado. Na primeira vez, numa clínica sem ser evangélica, sem ser cristã, né, numa clínica que 5 estrelas, né, tinha todos os benefícios de uma pessoa, né, um spa. E ali eu fiquei 1 mês, mas eu burlei as normas e as regras dessa clínica. Foi lá em Itapira, no interior de São Paulo, e aonde que eu até depois de 1 mês me mandaram embora, né? Porque eu causei muito. Eu pulava o muro, né? Tinha uma danceteria do lado lá, à noite a gente ia buscar droga, trazia e usava a droga lá dentro. Trazia droga então, para dentro da clínica. A minha intuição foi de lá, não foi boa, né? Eu não tinha aquilo que eu necessitava. E aí quando eu estava um tempo pior da minha vida, né? Eu estava há 15 dias fora de casa, né? Casado, filho, novinho, de colo, né? E não estava nem aí. Eu fui achado numa marquise de supermercado, dormindo no papelão, que eu estava usando só crack, e pedindo dinheiro para todo mundo, né? Para os amigos dos amigos dos amigos da nossa família. Então a gente vai procurar alguma coisa para poder usar. E aí, até que me acharam, levaram para casa, reuniram e falaram: o que você quer? Eu quero mudar de vida. Eu estava com vergonha, não queria voltar para casa. A vergonha era tanta. E aí, até que um anjo de Deus ligou, ninguém sabe quem foi, para minha mãe. Que coisa. Uma pessoa falou: manda o Silvio para tal lugar. Ninguém sabe quem foi. Aí foi para juntamos as malas, né? Fomos para lá, eu fui com um maço de cigarro, né? Televisão. Eu pensei que era um outro spa, né? Aí quando eu cheguei na frente da clínica Cristo Liberta, eu olhei para os meus familiares, crente. Aí não, né? Eu nunca, Você não era convertido ainda? Não era. Ninguém da minha família era convertido. Aqui não vai dar para dar uma escapadinha, você falou, aqui já vai ser meio difícil, né? E aqui aí, o chefe como que era longe, como que era Ponta Grossa, Paraná, Esquadrão da Vida, era longe, eu falei: vou ficar aqui 1 mês, né? E depois eu vou embora, né? Aí entrei tudo, né? Deixei as coisas lá. Aí veio um obreiro, né? Um pastor, falar comigo, chamado Jorge, uma pessoa de Deus que me apoiou, que me ensinou muita coisa.
E aí, falou, aqui você não vai poder fazer isso, você não vai poder fumar, você não vai poder ter televisão, você não vai poder ter os seus, dormir de tarde, você vai ter todos os trabalhos, né, terapêuticos, né, usar o corpo para poder tirar essa droga, as toxinas que você tem, e você vai ouvir muita palavra de Deus e ler muita palavra, a Bíblia. Você quer ficar? Meus tios, minha esposa não foi minha mãe. Aí eu falei, vamos ver como que é, que é isso, né? Eu não minto, o primeiro mês foi assim, eu ficava, as turmas orando, ajoelhado, lendo a Bíblia, e eu só sentado, né? Nunca me passando, né? E eu sempre falando que ia embora do pastor, depois na visita, depois de um mês da visita, aí até que numa sexta-feira antes da visita teve um culto, veio um pastor de Carambeí, né, pregar lá em Ponta Grossa, que assim, ele não me conhecia, eu não conhecia ele começou a falar a minha vida toda. Caramba, forte. Através da palavra de Deus, né? Vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, né? Quando ele começou a falar isso e discursar o Evangelho de Cristo, né? Quando ele foi fazer o apelo, já estava na frente, aceitando Jesus. Só que o pastor não sabia da clínica, que eu tinha aceitado Jesus naquele momento. Eu chorei tanto, né? Olhei para Deus, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura. E no domingo, quando foi a visita, veio toda a família, minha família, né? O pastor, o Silvio está querendo ir embora. Eu, não, eu aceitei a Cristo. Nossa! Ele não sabia. Quando eles olharam para mim, não, eu vou ficar até o final, né? E aí eu comecei a ter uma nova vida. Comecei a olhar à luz da palavra de Deus, o que Deus tinha para mim, e o que Deus fez por mim. E eu não tinha dado valor nenhum, né? A morte, a vida se deu por mim, Jesus Cristo. Então foi uma experiência, assim, cada um tem a sua experiência com Deus tremenda. E hoje o pastor abriu uma clínica, né? Com um parceiro que o pastor conheceu também. Sim, foi nessa clínica que você conheceu? Assim, né, nessa clínica tinha três pessoas, né? Duas do ABC, mais eu, 3, e tinha uma que era do Rio Grande do Sul. E chamado Reginaldo, pastor hoje, Edson Canachiro, pastor hoje, Jaime, é um levita que tocava comigo na congregação. O Jaime já tocou. É da minha época, também foi um dos pessoas que passaram pelo problema. E eu. Lá dentro. Foi logo depois que vocês saíram da clínica. Lá dentro, né? Nós se conhecemos lá dentro, né? E fizemos uma aliança ali, né, com Deus, né? Nós e Deus. Porque quando saímos, vamos ficar junto, vamos fazer um trabalho junto, vamos, né, ajudar as outras pessoas também? Vamos. Aí montamos, né, na Rua Silvia, o GAV, Grupo de Amor à Vida, que temos até hoje. São quantas pessoas que vocês atendem lá? No GAV. No GAV. No GAV o GAV é uma reunião, né? Tipo NA, de ajuda. Só que é exclusivamente evangélico. Declaradamente evangélico. Sim, com os fins religiosos mesmo, evangélicos, cristãos, porque somente, né, a Cristo, quando a gente se resolve, né, se entregar totalmente a Deus, a nossa vida muda totalmente, né? É uma conversão genuína, né? E a transformação, libertação, isso que é importante. Ele nos liberta. Não tenho mais vontade de usar droga. Interessante. Tem um versículo, ó, João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar,
vocês de fato serão livres. É importante, assim, se falar dessa coisa, a gente estava falando aqui um pouco antes, por exemplo, das experiências que o pessoal que está em clínicas que não são evangélicas, assim, a porcentagem de recuperação. Por exemplo, a porcentagem da igreja, das clínicas não evangélicas e a das clínicas evangélicas. O pastor já é um dado favorável às clínicas evangélicas. Inclusive, né? Pelo relato do pastor, né, André? Parece que nas clínicas que não são cristãs, né, é fácil burlar o sistema, né? Sim, sim. Então... muita gente, assim, pode até consegue. Algumas pessoas conseguem parar de usar. Mas tem uma vida promíscua, né? Que troca uma droga, o vício pelo outro. Pornografia, né? Ou, né? Era bom a gente falar de pornografia. Fazer coisas, né? Álcool, fora do casamento, né? Coisas erradas. Então, vai trocar uma coisa por outra. E não vai ter uma vida, né? Porque assim, que agrada a Deus. Essas clínicas mais, que não são cristãs, elas usam mais a parte da ciência, os médicos, e remédio isso, remédio aquilo. Agora as evangélicas não, o remédio é Jesus, né? Jesus. Eu acho que tem um lance de, tipo assim, de mudança de mente que é importante, né? Independente da clínica, é importante você ter esse despertar que o pastor teve lá, né? Aquela coisa de ouvir aquilo, apesar que foi muito Deus ali, né? Foi. Mas de ouvir e querer mudar, de repente chorar mesmo, porque eu acredito assim, que se a pessoa, independente, como o pastor falou, que estava numa clínica 5 estrelas lá, que tinha até spa, mas não queria mudar, aí, tipo assim, não queria de verdade, sabe? Então eu acredito que o despertar que aconteceu na clínica evangélica foi de querer de verdade ser diferente. Talvez... Por isso que quando uma clínica cristã, quando a gente lê a palavra, ela tem o poder. O evangelho é o poder de Deus. Em si já tem, né? Não tem, tem a questão da ciência, da ajuda ali do lugar, mas a própria palavra mesmo, quando entra, ela entra. Vai. E isso, né, nos fez, né, trabalhar com isso. Né? Com a primeira pergunta, né? Por que eu estou trabalhando com dependência química? Porque foi um chamado de Deus, né, no coração tão grande que se eu não fizer isso, né, eu não estou assim satisfeito com a minha vida, a vida que eu tenho hoje, né? Eu estou aqui para poder ajudar o meu próximo, amar o meu próximo, seja quem for. Dá para ver que existe um propósito de Deus em tudo. Né? Deus é especialista em mudar histórias. Né? Então a mudança da história do pastor, a história do pastor está sendo usada para transformar outras pessoas. E uma coisa interessante que o pastor falou foi que a sua família levou, né? No caso teve esse anjo que fez essa ligação, mas a família já estava procurando um tratamento. Sim, já estava procurando um tratamento. E ninguém conhecia, né, o evangelho. Qual é assim o papel da família para lidar com o dependente químico? Como que o pastor vê que deve ser a atitude da família? É primordial o apoio da família. Primordial. Mesmo quando a pessoa não queira, tem que estar do lado. E é aí que está a força de Deus nos familiares, nos pais, principalmente. Quando a família que ama o seu filho, ama a sua filha, seja aquele dependente, ou o seu marido, né? Muitas vezes é marido que está, né, afastado por causa das drogas. Né? E aí, o apoio da família vai levar essa pessoa a se sentir amada, independente do que ela está fazendo. E quando ela encontra a verdadeira vida em Cristo Jesus, aí ela vai dar valor à sua família, vai haver restauração totalmente pelo perdão. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi pedir perdão para todos os meus familiares do que eu tinha feito. Porque eu não estava na minha sã consciência, né? E eu xingava todo mundo, né? Falava mal, vocês não querem bem em mim, não, né? Deixa eu fazer o que eu quero, eu sou livre. Sim, hoje eu sou livre para dizer não aquilo que me faz mal e que eu sei. Né, a verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade é ter
a força de dizer não. Essa é a verdadeira liberdade. E, pastor, qual que é a maior dificuldade que você encontra com relação aos dependentes químicos que vão para a igreja? Eles já vão direto querendo aceitar essa recuperação? Ou eles entram sem rumo nenhum? Como é que funciona a igreja com relação aos dependentes? Sim, a nossa igreja, graças a Deus, né? O nosso pastor Kenji. É importante a gente falar. O pastor Silvio é membro lá da nossa igreja. Batista Nova Igreja Batista Nova Vida. Ele tem outros trabalhos em outras igrejas, mas ele é membro lá. Sempre me apoiou sem me conhecer. Quando eu fui para Vila Gerte, né? Quando o pastor Kenji estava lá, quando a igreja se dividiu na CEL, Comunidade Unida, eu fui para Vila Gerte, porque eu estava estudando com uma cliente minha, né, estudando na sexta-feira, né, estudo bíblico. Eu estava muito interessado em ter, né, um conhecimento maior da Bíblia. E galera, é o seguinte, ele está falando de estudo bíblico, ele começou com estudo bíblico, depois ele foi meu professor em teologia de seitas e religiões, lembra, pastor? Você e seu pai. Meu pai, exatamente. Seu pai também. Olha, começou com estudo e depois virou professor de teologia aí, ó. Então, quando eu fui para Vila Gerte, né, com uma condição que o Kenji me deu: você vai continuar fazendo o trabalho que você estava fazendo lá. Do que? Reunião e clínica de recuperação, alcançando os necessitados, aqueles que estão perdidos, né? Jesus veio buscar quem? Os sãos? Não, os doentes. Então, a nossa missão como igreja, estou falando como igreja, não só eu, vocês, né, e vocês que estão assistindo, são responsáveis, né, de encaminhar essa pessoa, de amar ela, né? Hoje nós temos uma igreja que tem esse. O meu sonho é que todas as igrejas tenham esse trabalho, e eu estou lutando por isso, tentando implantar em todas as igrejas, né, que a gente conheça, né, esse trabalho de libertação, de reunião e de encaminhamento, né, e de atendimento psicológico e encaminhamento às clínicas de recuperação. Então, foi uma vinda com um apoio, né, espiritual do nosso pastor, né? Ele sempre me apoiou, tá, em todas as áreas, né? O que você precisa? Então, a visão de uma igreja, né, que prega o verdadeiro evangelho é esse, né? Dar liberdade, né, para que as pessoas possam trabalhar em prol do reino. E muito mais, a gente se conhece, sabe, que a dependência química, a gente sai na rua à noite, quantas pessoas estão aí fora? Os The Walking Dead. Tem. Coisa feia. Uma coisa assim que eu percebo, né? O pastor tá falando do pastor Kenji, né, a respeito de oportunidades, assim. Eu me coloco também aí numa estatística de oportunidade, né? De uma pessoa que também ajuda e apoia, né? É muito importante ter pessoas que acreditam na gente, que dão esse voto de confiança, mesmo que um dia a gente tenha perdido, né? Igual o pastor disse aqui, quem olha pra gente não imagina, né? Quem olha pra gente hoje não imagina o que a gente passou, o que a gente fez, né? O que a gente fez até, né? Eu também tive problemas com drogas, com bebida, teve uma época e inclusive isso é uma coisa que acho que é legal falar, que, por exemplo, eu era da igreja, saí da igreja, aí entrei na vida doida, na vida louca, e depois eu voltei para a igreja. Mas quando eu voltei para a igreja, foi, né, o apoio, né, da família e tal, mas quando eu voltei para a igreja eu ainda não estava totalmente liberto. Aí teve esse voto de confiança do pastor Kenji, que eu lembro que eu voltei para a igreja, eu tinha uma cabeça assim: eu vou para a igreja e vou passar um pano? Vou ficar só ali de boa. Eu ia trabalhar, tava precisando de grana. Falei, vou pra igreja. Conversei com o pastor, eu trabalho com coral, aquela coisa toda, fui só pra reger o coral. Aí chegou lá, né, aquela coisa legal, ali o pessoal, né, começamos a se entrosar, aí eu fui tendo aquele despertar, Deus já tava me chamando há um tempo, né, tinha sentido isso, mas aí eu fui entrando, beleza, aí voltei pra igreja. Só que eu ainda tava, sabe? Patinando. Tava mais ou menos, patinando.
Aí o pastor Ken veio, aí me deu outras oportunidades, e aos poucos, assim, eu fui voltando. Então, é só para, de repente, formalizar isso numa pergunta, é assim, nem todo mundo precisa, de fato, às vezes, para passar por uma clínica, né? Não, que foi o meu caso, eu não precisei passar, e eu tive esse despertar que o pastor teve também, de não ter nem vontade. Eu não sei, assim, foi uma coisa, assim, muito, muito de Deus, porque, sabe aquele negócio que o pessoal fala, você fica com fissura, eu não tive zero, parece que apagou da minha... parece que essa fase foi um limbo, sabe? Então, eu sinto muito isso de Deus. Então, assim, nem todo mundo precisa passar de repente. Nem todo mundo precisa. E a gente vê aqueles que precisam, né? A gente vai conversando, né? No primeiro ato você fala de... A gente é degrau por degrau. A gente começa com um grupo de apoio, a pessoa vai, igreja, a pessoa vai. Aí com apoio psicológico, nós temos apoio psicológico na nossa igreja, tá? Amanhã temos... Toda sexta-feira. Amanhã vamos ter uma palestra, né? Deixa eu divulgar aqui. Eu acho que é gravado, mas não sei. É gravado. Mas toda sexta... Toda sexta-feira, às 17h30, nós temos grupos de apoio na nossa igreja, né? Estejam presentes, familiares, que é primordial vocês conhecerem as outras mães que vão, como que elas conseguiram. E vocês vão conseguir também. A ajuda lá é tanto para o dependente quanto para o codependente, né? E assim, aí que pessoas que estavam indo no grupo de apoio, que não era dependente, tinha um filho dependente, né? E de tanto, né, a insistência de oração, de fé, de busca, as pessoas são impactadas, né, pelo poder, né, da nossa oração e alcançando essas pessoas. Às vezes, né, as pessoas não querem no momento, mas surgem certos, né, acontecimentos que a pessoa... Peraí. É igual aconteceu com o pastor, né? Nossa, foi assim, foi uma situação montada por Deus. Por Deus, é mover de Deus. E o pastor estava falando uma coisa muito interessante antes aqui no do início do podcast, a gente estava batendo um papo, né? Que o pastor dirige lá uma clínica, né? Que atende alguns dependentes, e o índice de recuperação deles é muito alto. Porque assim, eu já vi gente falando na televisão, falando que se 1, 2, 3% dos dependentes químicos que chegaram no fundo do poço forem recuperados, já é considerado um grande avanço. E o pastor comentou que tem uma taxa de recuperação muito maior que o pastor atribui ao evangelho. De 30% a 50%. De 30 é muito grande em relação às outras clínicas não cristãs. É muito grande. Por isso que a gente hoje mudou até a lei de São Paulo, né, em relação à ajuda na Cracolândia. A gente tinha na nosso estatuto como uma entidade religiosa, espiritual. E fomos negados a internar algumas pessoas que a prefeitura, que o Estado ia bancar essa pessoa, né, com um valor. Nós não pudemos, só se a gente fosse mudar o estatuto. Se a gente mudasse o estatuto da nossa clínica, a gente poderia internar as pessoas. E eu falei, não vou abrir mão do meu Deus. Glória a Deus. E agora, como essas clínicas estão mostrando o resultado, que uma área espiritual é muito importante, né, principalmente cristã, eles estão abrindo agora vagas, pedindo ajudas para que as clínicas possam receber independente. Só, se a pessoa quiser ir numa clínica cristã, porque tem que perguntar para a pessoa. Né? Se ela quiser, ela pode ir. Legal. E aí, o próprio Estado reconhecendo, né, a eficácia do próprio evangelho, mas assim, é uma questão muito social, né? A igreja ela ajuda assim, as pessoas de uma forma assombrosa socialmente, tanto que nós percebemos, né, onde o evangelho tem se esfriado, muito saindo um pouco dessa questão de droga, mas tem muito a ver que a maior taxa de suicídio, por exemplo, é nos países onde o evangelho se esfriou de uma forma drástica, né? Então o pessoal tem uma vida lá assim muito boa em termos de financeiros e tal, mas tem uma taxa grande de suicídio, né?
Então é... Eu vi uma reportagem hoje em São Francisco, nos Estados Unidos, cidade de São Francisco, muito famosa, né? Os dependentes químicos estão saqueando as lojas, os empresários, e saindo, porque lá tem uma lei que até $900, 600 ou $900, se a pessoa roubar, não é presa. Olha só. Uma contravenção, E, né? e agora está virando um caos nessa cidade. Estão tentando resolver de alguma maneira. E parece que muitos dependentes acabam indo para lá por conta, migrando, né, por conta dessa legislação. E você vê, mostrou a imagem, as barracas que nem aqui na Cracolândia, tudo armadas em volta da cidade. Ó, The Walking Dead invadindo mesmo. É verdade, é verdade. Gente, a gente brinca assim, fala de The Walking Dead, mas... Inclusive, eu queria até aproveitar e fazer... É assustador. Contar um caso que aconteceu na minha família também, né? Meu pai, ele nunca foi assim, sabe, alcoólatra nem nada assim, mas ele tomava a cervejinha dele, fumava bastante, né? E ele não era convertido ainda, minha mãe, minha avó, meu avô iam pra igreja lá na Vila Gerte. Uhum. E aí, meu pai, como era muito tarde da noite que acabava o culto, meu pai ia lá a pé, esperava minha mãe para sair do culto, então acabava pegando uma parte da palavra. E ele, encostado na parede, com a cervejinha, tomando a cervejinha dele. Fumando um cigarro. Fumando o cigarrinho dele e ouvindo a palavra. Um dia, de repente, do nada, ele chegou pra minha mãe e falou assim, quero me batizar. do nada, quero me batizar. Aí, não, mas eu quero que você vá junto comigo. Ah, então bom, vamos, porque minha mãe não era batizada ainda. Então vamos fazer junto. Aí fizeram o curso de batismo junto, se batizaram. Aí nesse meio tempo meu pai fumava bastante, ele acabou fumando 4 maços de cigarro. Aí ele pegou o último maço que não tinha acabado ainda, ele pisou no chão e falou assim, não vou pôr isso nunca mais na minha boca. Aí minha mãe falou assim, até parece. Aí o que ela fez? Ela falou assim, ele pisa, eu vou guardar isso aqui, porque daqui a pouco ele vai pedir de novo. Olha. Passou-se um ano. Ele não teve abstinência nem nada, passou-se um ano. Aí ele tava arrumando os armários lá de casa, achou aquele maço amassado. Ele falou, o que é isso aqui? A minha mãe falou assim, eu guardei daquela época que você amassou. Testemunho. Olha, que eu achei que você não ia aguentar. Não, um ano se passou, aí ele pegou, jogou no lixo aquilo, nunca mais. Porque ele ouviu a palavra de Deus do lado de fora. Ele tava do lado de fora, ouviu a palavra de Deus e Deus tocou no coração dele naquele momento. Eu acho que uma coisa legal de se falar, pegando esse gancho aí, que quando a gente fala de dependência química assim, então a gente só pensa em cocaína, crack, ou álcool, mas tem outras coisas também, né, pastor? A gente estava falando da pornografia, por exemplo. Né, que é muito, é muito oculta e que, infelizmente, muitas pessoas cristãs estão assistindo isso ainda, hoje em dia, né? Então a gente precisa fazer um trabalho também com pessoas da igreja, jovens principalmente, para poder ver a gravidade e o mal que isso faz, que isso faz para a mente, para o corpo, né? E para a relação, né? As relações da sociais, família, né? sociais. Até uma pessoa casada, né? Principalmente faz isso. Então, é muito, muito sério esse fato da pornografia. Precisa ser, talvez, mais lidado, até porque em algumas igrejas isso ainda parece que ainda é um pouco de um tabu, né? O pessoal não fala muito. Por exemplo, a pessoa tem coragem de ir lá na frente e falar que foi liberta do crack. Mas se for falar de pornografia, a pessoa o pessoal já olha assim. Mas a própria igreja tem essa questão. Por exemplo, teve um pastor que foi pregar outro dia lá, aí o pastor José Luiz, ele foi pregar, aí falou, a pessoa não sei o que, aí tava lá transando, o pessoal já, oh meu Deus, nossa, gente, como assim as pessoas não transam, né? Então assim, é óbvio, né, que assim, existe um tabu muito grande para falar desse tipo de coisa e precisa ser quebrado, falar com naturalidade, até para se tratar, porque quando a gente também cria esse tabu, parece que tem aquele negócio, né? O que é escondido parece que é uma tentação até maior, né? Sim, é por isso mesmo, né? Computador em casa, celular. Né?
Fica muito fácil. Acessível, acessível, né? E o vício também é vício de celular, que também tem vício de celular, fica muito tempo, vício de computador, videogame, tem vários tipos de vício também, né? Sem ser que os químicos, né? prejudica totalmente, né, a vida social, né, da pessoa que está fazendo essas coisas, né? Totalmente. E tem que ser liberta, tem que encontrar uma saída aí, ou psicológica, né, uma ajuda, né, para que possa, né, ter uma vida, né, abundante, né, de santidade junto com Deus. Né? Deus quer santidade da gente. E você falou assim, né, também de ir em busca, né? Quantos % mais ou menos assim vai assim meio que arrastado pelo familiar? Não, você vai ser internado e acabou. Não, as pessoas vêm para nós, né, meu filho, já fiz de tudo, meu filho não tem mais jeito, cuida dele para mim. Essa tranqueira aqui, não é bem assim, não é bem assim. Porque a família está cansada. Sim. Né? E já fez de toda, já deu banho de sal grosso, deu não sei o que lá, pulou 3, isso é normal, 7, 1. Isso é normal, mas o fundo do poço, né, que não aguento mais, o que eu faço? Aí que entra, né, o poder do Evangelho. Fala, não, creia em Deus, tenha fé, Ele vai conseguir. Não, mas eu fiz de tudo. Não fez de tudo. Ele não aceitou Jesus. Você tem Deus no coração? Você crê em Deus mesmo? Você crê que Deus pode salvar, libertar totalmente? Creio. Então vamos fazer o trabalho. Vamos orar junto. Vem no grupo. A gente ora. Né? A família também tem que ser tratada junto, né, com o dependente. Junto. Esse é o diferencial do nossa clínica. Nós temos 2 reuniões semanais com os familiares que estão internos. De quarta, online, e de sexta-feira presencial na nossa igreja. Então, isso ajuda a família a ouvir o que a pessoa interna está ouvindo lá. A mesma palavra. E quando ele sair, eles vão continuar. Porque é uma coisa que, assim, que eu percebo, né? Tem aquela questão da meia-culpa, que tem que se fazer. A culpa, obviamente, é toda do dependente, ele tá indo lá buscar as tranqueiras, né? Mas tem também um pouco, às vezes, da família. Às vezes tem essa ou espiritualizar muita coisa, que eu até ia perguntar isso, não perguntar, mas citar isso, a respeito de também ficar espiritualizando. O pastor falou que no começo, muitas pessoas tratam a droga com droga, né? No caso, usa remédio. Tem muita gente que tem preconceito dessas coisas. Não, tem que ser, não, vamos orar que Deus vai libertar. Gente, não é também assim. Pode ser que aconteça, igual aconteceu com o pastor, né? Eu vi sim. Tem uma libertação. A minha dependência era do cocaína e crack, né? Mas quem é dependente de álcool, principalmente, né? Para entrar na clínica, ele tem que ficar 1 semana no hospital. Aí, ó. Tendo a desintoxicação, né? E tendo os remédios de abstinência, para que ele não tenha abstinência, né? Os delírios tremos e aquelas coisas que ele sente, né? Que o organismo está acostumado. Então ele vem medicado, uma outra droga. E aí vai tirando aos poucos. Porque né? é uma doença também. É uma doença. O pessoal fala, é safadeza. Gente, século XXI. O começo é safadeza. O começo é safadeza. E a safadeza torna doença. Isso aí. E, pastor, um recadinho pro pessoal que está assistindo aqui a gente, já indo para os finalmente aqui. Provavelmente pode ter gente que esteja assistindo aqui e tem alguém da família que está passando por essas dificuldades. Que recadinho que você pode passar para essas pessoas? E como é que a pessoa pode entrar em contato para procurar alguma ajuda? Sim, nós estamos na Igreja Batista Nova Vida, em São Caetano do Sul, Rua São Francisco de Assis 107, todas as sextas-feiras, 19h30, grupo de apoio, encaminhamento para a clínica, atendimento psicológico, todo nesse dia. Né? Então, se você tem alguém na sua família precisando de ajuda, creia em Deus, primeiramente, e venha visitar a gente. Nós temos um trabalho que vai além das nossas expectativas. Tem jeito sim, a pessoa pode mudar. Se a pessoa não quiser vir, venha você.
Porque através do nosso trabalho, da nossa oração, da nossa confiança em Deus, nós alcançamos, né, pelo poder de Deus, das nossas orações, alcançar essa pessoa, até que essa pessoa seja liberta. Então, tem esperança sim, e a esperança tem nome, Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pelo bate-papo maravilhoso, esse testemunho da sua vida aí que mostrou que tem jeito sim, Tem. E que Deus tocou no Senhor para continuar esse trabalho, e que é maravilhoso, que ajuda essas pessoas que estão precisando. Então, muito obrigado pelo bate-papo, foi bem esclarecedor, foi bem dinâmico assim, esse bate-papo bem legal. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se gostaram, não esquece de dar o seu joinha, comentem aqui, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com a galera esse vídeo aí. Se você tem algum amigo, alguém da família que está precisando de ajuda, manda esse vídeo aí pro pessoal e vamos recuperar esse amigo, esse familiar que está precisando. Então, o podcast de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima e que Deus abençoe vocês.